Olá pessoal, muito boa tarde. Vamos a mais uma correção em ciências. Aqui nós vamos falar sobre o planeta Terra e esse planeta ele é composto também por partes com água. Nós temos 3 partes de água em proporção a uma parte de terra. Então, essa atividade aqui na página 13, aqui está a representação da Terra em forma de globo. Nós vamos colorir a parte da Terra de azul, onde se representa as nossas águas, que são os oceanos, e de verde, com um pouquinho de marrom chapiscado, um pouquinho que lembra, né, a parte devastada, ou o solo, as planícies em si, a gente vai colorir de verde, que são os continentes, que são as massas de terra. Então, o que são as partes escuras, que é essa parte acinzentada, que você vai colorir de verde escuro com marrom. Então, é o solo, certo? Então, vocês podem colocar que são as massas de terra cercadas de água que recebem o nome de continentes. Acho que essa parte é bem clara, porque a gente começou o capítulo mostrando a foto real do planeta Terra, né? Que é um planeta todo azul, porque a gente visualiza a maior parte da água e depois as outras partes, que é uma parte só, né? Que são cada ponto do continente, né? América do Norte, a América Central, a América do Sul, onde está o Brasil, a África, né? Aqui a Europa, ó, certo? Então, é isso. E o globo terrestre, que é a representação mais fiel do nosso planeta. Vou virar a página aqui, que a gente vai continuar com a correção. E aí, é a parte em que nós falamos do poema, né? Os 4. Então, qual é o tema desse poema? A água, né? Nos primeiros 4 versos, a autora se refere a que tipo de água? Como é possível saber? Então, ela fala da água doce. Por quê? Porque ela fala que é uma água quieta, que é uma água que corre no rio, ou se fala da ducha, que é a água que a gente pode tomar banho, a cachoeira. Depois, na letra C, no final do poema, a autora se refere à água do mar. Em que versos percebemos claramente isso? Nos 2 últimos versos, pois a autora fala que a água pode ser cheia de peixe, conchinha, salgada e agitadinha. Por quê? Porque a água do mar é salgada, tem essas características. E no espaço reservado ao redor do texto, vocês vão fazer o desenho, né, que mostra, que vai representar os elementos que estão presentes nesse texto, certo? Depois, nós vamos falar da água no subsolo, né? Então, nós temos a primeira camada aqui, que é o solo, onde está plantado as árvores, todo o solo que é a nossa base, onde há as construções, as plantações, onde os animais se alimentam, né? Nós temos a segunda camada, que é o subsolo, onde tem os nutrientes, né? Que vão sustentar o solo. Nós temos as rochas e temos entre as rochas, na camada mais profunda, a água subterrânea, que pode ser encontrada em diferentes profundidades no solo. Então, nós encontramos os lençóis de água entre as rochas. E o que acontece? Vamos lá para a atividade. Nós vamos falar na atividade da água no estado sólido, que são as geleiras, né? Na foto vemos a geleira, lá na Argentina, na Patagônia. E nós vamos falar da água que vai se vaporizar com o calor, né? Então, vai se fazendo calor, essa água dos rios,
dos lagos vai evaporar. E aqui na atividade vem dando uns exemplos disso. Vamos então à nossa correção. Jaqueline tem 3 anos de idade, quer fazer a água líquida ficar sólida. É possível? Sim. O que ela vai fazer? Ela vai conseguir? Ela vai conseguir, sim. Ela vai colocar essa água num recipiente ou na vasilha e vai colocar no freezer ou no congelador. Depois de algum tempo, a água vai atingir 0 graus Celsius e vai se congelar, se tornando sólida. Na situação 2, que o Antônio tem 4 anos de idade, mora no Rio de Janeiro, e ele quer levar cubos de gelo à praia e colocá-los em uma montanha de areia para ficar com as montanhas que tem água congelada. Será que vai ser possível na cidade com a temperatura que o Rio de Janeiro tem? Então, o que vai acontecer com esse gelo? O gelo vai se derreter rápido, né? A água vai ficar líquida. E na letra B, em função da resposta do item A, você acha que a tentativa do Antônio vai dar certo? Dele pegar os cubinhos de gelo e querer que esse gelo fica lá como se fosse o pico da montanha, como se fosse a geleira? Então, essa tentativa do Antônio não dará certo, pois ao tirar o gelo do congelador, que está no ambiente friozinho, a 0 graus, e levá-lo para a praia, o gelo vai derreter, certo? Ainda continuando esse assunto, vamos para a última página da correção, onde a gente vai ver a quantidade de água na Terra em forma de gráfico. Que gráfico é esse? É o gráfico de setores. Título do gráfico: distribuição da água na Terra. Qual é a fonte de dados? Water Science School. Então, está disponível nesse site aqui, que foi acessado no dia 24 de julho de 2017. Olha só a distribuição da água. Água salgada, 97%, é como se nós analisássemos 100 partes. Então, 97 partes é água salgada. Água congelada, 2 partes, que é 2%. E a água dos rios, dos lagos, das cachoeiras, né? Água doce, que é a água que se torna potável, pronta para a gente usar, é só 1%. Olha só. Nós vamos converter esse gráfico de setores nesse gráfico aqui de colunas. Se tá em pezinho, é colunas. O que nós vamos fazer? Tá vendo a água doce? Qual percentual lá? 1%? Porcento significa 100. Mas vocês vão ver que na nossa malha quadriculada nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadrinhos só. Nós temos 10 aqui e nós temos 10 aqui na base. Então, 10 vezes 10, nós temos 100 quadrinhos, certo? Então, 100 quadrinhos, o que vai acontecer? Nós vamos preencher esse gráfico. De que forma? Na malha ao lado, pinte as cores diferentes, com cores diferentes, os quadrinhos que representam a água salgada, a água doce e a água congelada. Só que agora eu vou converter meu pensamento voltado para 10. 10 por quê? Porque são 10 quadrinhos que eu tenho na minha coluna. Então, vou começar com a água doce. Água doce é 1%, não é? Só que eu agora vou pensar em 10. Então, a partir de 10 quadrinhos, eu vou pintar um quadrinho. Pintei de marrom para água doce. Colori aqui no gráfico de marrom. Em relação a 10 quadrinhos, eu vou pensar na água congelada. Olha só a água congelada, quanto que é? 2%. Aqui nós estamos pensando em 100 no gráfico.
Mas aqui no gráfico de colunas, nós vamos pensar a partir de 10. Então, nós vamos colocar em relação à água congelada 2 quadrinhos para esses 10, certo? Para representar os 2%. Só que nós vamos converter esse 100 em 10. Agora, nós vamos representar a água salgada, 97%. Só que aqui nós estamos pensando em 100, o porcento vem de 100. Professora Kátia, e agora, como vamos converter para 10? Vamos pensar esse 97%, vamos dividir ele por 100. Quando a gente divide por 100, vai dar 9,7. Então, o que acontece? Eu vou pintar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadrinhos, 7. Tá vendo que eu dividi esse quadrinho na metade? Na metade seria 9,5. Pintei ele mais um pouquinho para cima aqui da metade, ó, onde deu o 9,7. Por isso que eu passei esse tracinho no meio do quadrinho para mostrar que era 9,5. Pintei mais um pouquinho para mostrar que seria os 9,7. Nós convertemos isso para esses 10 quadrinhos. Em relação a uma porção de 100 é 97% de água salgada, 2% de água congelada e 1% de água doce, pensando numa porção de 100. Aqui nós pensamos e convertemos isso numa porção de 10. Então, a água doce, 1 quadrinho, a água congelada, 2 quadrinhos e a água salgada, 9 quadrinhos,7, mais do que 9,5, certo? Então, eu fiz o tracinho aqui para vocês terem a noção do que seria esse 9,7, que eu tracei metade e pintei mais para cima um pouquinho. Então, essa atividade, né, voltada para matemática também com ciências, né, pensando nos gráficos, é até aqui sobre a questão da quantidade de água na Terra, sobre a água sólida e a água em forma de vapor, a água no subsolo, né, e ela nos seus estágios de sólida, líquida e gasosa, ela nem sempre é somente líquida, e a nossa correção aqui, ó, a partir do poema falando da água. Deixei essa parte toda escrita para que vocês fizessem a correção em ciências. Até a próxima aula, fiquem com Deus.